Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje nós vamos tratar a economia como ciência, como sempre. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: para que estudar economia ou para que vocês querem ouvir sobre economia? Por que vocês querem ouvir sobre fluxo de capitais, inflação monetária, macro, teoria do desenvolvimento, solo, Celso Furtado, ou como a China se desenvolveu, ou como o fluxo de comércio no norte do Atlântico fez com que os países europeus tivessem acúmulo de capital maior do que os países periféricos. Para que vocês querem saber tudo isso? Para que vocês querem fazer estudos de história do pensamento econômico? Mais especificamente, para que vocês querem tratar sobre desenvolvimentismo? Para que vocês querem saber sobre, ou em monetária, né? Para que vocês querem saber sobre os agregados monetários, M2, ou teoria quantitativa da moeda, que não é um agregado monetário, né, mas está dentro do monetário? Para que vocês querem saber tudo isso? Por que se faz necessário fazer uma divulgação científica de economia? Nesse um ano de canal, completamos há alguns dias, o canal cresceu muito, de de zero não, a 1, né? Porque eu sempre me inscrevi no meu próprio canal, de 1 a 30.500 pessoas em um ano. Com uma linguagem bem difícil, eu não facilito para vocês. Apesar de eu fazer o conteúdo básico, que é o básico de graduação de economia, é com vocabulário de graduação mesmo. Vocês têm demonstrado muito interesse, vocês realmente vêm gostando muito dos assuntos. E uma coisa que me causa estranheza é vocês pensarem que economia é política, e quem fica aqui percebe que não é bem assim. Um ponto que eu coloquei, falei para vocês o seguinte: tanto economia não é política, que as maiores técnicas econômicas científicas de matematização, de não por utilidade, mas de melhor alocação via cálculo econômico e esse tipo de coisa, veio dos macroeconomistas soviéticos. A China envia a sua elite educacional todo ano para fazer pós-graduação nas melhores escolas de economia do Reino Unido e dos Estados Unidos, ano a ano. Então, para que serviu aos soviéticos e aos chineses hoje o estudo da economia? O estudo da administração, no sentido de gerência ou tentativa de gestão do fenômeno econômico, da parte, ou como nós diríamos em países de tradição ibérica, da fazenda pública, né? Aquilo que deve ser feito. Fazenda é o particípio futuro do latim, que é aquilo que deve ser feito, né? E no Brasil se manteve como fazenda de agricultura ou também para Ministério da Fazenda, né? Aquilo que deve ser feito. Para os políticos, para a política, a economia serve como instrumento de obtenção de recursos, gestão de recursos e capacidade de angariar capacidade material, realmente. Então, quando vocês dizem que economia é política, vocês já estão indo direto para a tradição marxista ou desenvolvimentista da economia como instrumento de poder. Para o desenvolvimentista, é um instrumento de poder para a capacidade da nação se sobrepor no Congresso das Nações, na Assembleia das Nações. Como um economista que tem uma linha muito mais institucionalista e de microanálise, eu entendo que o fenômeno econômico deve ser estudado do ponto de vista do desenvolvimento pessoal dos agentes econômicos. Dos agentes econômicos, nesse caso, da teoria da firma ou da teoria do consumidor. Isso aqui é microeconomia e institucionalismo novo na veia. E para mim, então, a economia tem que servir como campo de estudo, primeiro para entendermos o fenômeno. E entendendo o fenômeno, nós podemos agir no fenômeno. Para nós sabermos como nos movimentarmos, se nós vamos para cima ou para baixo, primeiro nós temos que saber onde é em cima, onde é embaixo, onde é a esquerda, onde é a direita, onde é a saída, onde é a entrada. E para ter o mínimo de ação consciente, como empreendedores, como investidores, como gestores dos nossos próprios recursos, nós temos que saber um pouco de teoria econômica, tanto quanto seja necessário. Se você não puder terceirizar com um assessor de investimento, para um economista, se você tem um family, né, um fundo de investimento familiar, esse tipo de coisa, aí você pode, né, um wealth management, né, um gestor de riqueza, esse tipo de coisa. Mas você é só uma pessoa que ganha o seu salário, tem o seu cônjuge, sua cônjuge, né, e os seus filhos, e você quer só manter aquilo ali, talvez seria bom você entender um pouco. E o problema do discurso
de economia no YouTube é que ou ele vai para a política, e esse pessoal que usa economia como política e como discurso de superação dos problemas básicos da vida, este pessoal acha que economia é totalmente política ou geopolítica. E este pessoal aqui, que usa a economia como educação financeira e que utiliza a economia para quanto vai render meu título público, quanto vai dar meu CDI, quanto isso, quanto aquilo, este pessoal faz pressão política, não esse pessoal, mas esta linha deste pessoal faz pressão política por decisões monetárias e decisões financeiras e decisões fiscais, olhando totalmente para a economia financeirizada. É esse pessoal que nós poderíamos chamar o pessoal da economia da Faria Lima, que ali não tem economia, só tem finanças. O pessoal que acha que realmente os juros é alto por culpa do risco país, e não é isso que significa. O pessoal que acha que ortodoxia e austeridade fiscal se deve fazer a todo momento, e não é isso que significa. E veja, o total relaxamento ou a ignorância econômica e total instrumentalização para finanças deste pessoal dá força para o pessoal da política. Dá força para discussões plenamente políticas, ou ainda pior, como algumas pessoas que utilizam criptomoeda para dizer que o mundo acabou. Compre minha moedinha, compre meu curso que você vai descobrir como ser a nova nobreza. São coisas que, se não são propriamente um sistema Ponzi, são coisas que se assemelham muito. Porque nós temos ou o pessoal, engenheiros, físicos, pessoal que vai para o mercado financeiro e acha que a economia é 3, 4 regrinhas e pode utilizar isso para ganhar dinheiro no mercado financeiro, ou nós temos o pessoal que acha que a economia é de fato política. E no melhor dos casos, nós precisamos de um bom técnico em economia para fazer as nossas decisões políticas. E tem um pessoal que olha isso aí e fala: eu só sei que eu estou me ferrando e eu não vou me ferrar sozinho. Então eu vou vender o céu, vou vender terreno na lua para o pessoal comprar e eu falo que seremos a nova nobreza. Veja como é importante a divulgação de economia. Para que eu, Léo, possa chegar e falar, primeiro, pessoal da Faria Lima, pessoal do mercado financeiro, Selic a 15% é loucura. Não há risco fiscal para isso. Sim, o déficit primário o déficit nominal é coisa de 9% ao ano, isso é tremendo, isso é enorme, mas não é por isso que o juro está 15%, é por conta de vocês pedindo plano safra, plano isso, plano aquilo, aí o Banco Central perde capacidade, então o problema é monetário, não é fiscal por hora, aí eu falo isso. Depois eu chego para esse pessoal de política e falo, economia não é política, vocês ficam falando de geopolítica, de BRICS e toda essa palhaçada, o problema tá aqui, assado. E aí, esse pessoal também não gosta de mim. Aí eu falo pro pessoal do Bitcoin, da nova nobreza, o caramba fala, gente, M2 não é base monetária. Aumento da base monetária não é inflação. E vocês estão falando de Mises, vocês não fazem a mínima ideia o que Mises disse em Ação Humana e Teorema da Moeda do Crédito. E vocês falam mal de keynesianismo, vocês nem sabem que o keynesianismo acabou, o que nós temos são os pós-keynesianos e os novo-keynesianos, e eles são coisas completamente diferentes. Então, o que eu chego, eu ponho a bola no chão. E, Léo, beleza, você está colhendo louros da sua própria pessoa. Não. O que eu tô querendo dizer que tudo isso nesse mar de informações, o dólar tá derretendo, o real tá quase R$ 5 de novo. O dólar pro real, né, quase R$ 5 para um dólar de novo. A prata tá a $120 a onça, o ouro daqui a pouco vai para 6 mil também. A Bovespa subiu não sei quanto, o SP500, o Bitcoin caiu, olha, clique aqui que você vai ver o novo código, vai ver isso, vai ver aquilo. Tudo isso é palhaçada. Tudo isso é palhaçada. Não se preocupem com essas coisas. Entendam o fenômeno econômico. Eu digo aqui nesse canal, pessoal, quem se dedica muito à política é porque normalmente a vida desse sujeito é tão ruim que ele entende que ter na cabeça dele suposições mentais, ou como eu gosto de dizer, suponhetações mentais. Suponhetemos que se eu fosse presidente da República eu faria isso. Suponhetemos se Dom Pedro não tivesse fugido para Portugal para brigar com o irmão. Suponhetemos que não sei quem tivesse feito não sei o quê. Gente, para com isso. A economia, o fenômeno econômico, os problemas financeiros, a empresa que quebrou, isso que aconteceu, isso acontece. Porque o normal da economia é a escassez. A escassez primária. Não há tudo para todo mundo.
E disso nós criamos o problema de economia política, que é o problema distributivo. E do problema distributivo da economia política, nós temos o problema microeconômico do problema da alocação. Esse é o verdadeiro problema econômico. E é isso que eu tento passar para vocês aqui. Sim, de fato existe escassez. E de fato você tem um problema distributivo e você tem um problema da alocação. Se você distribui demais, você aloca mal. Se você aloca bem, você distribui pouco. Sim, alguns mercados tendem ao monopólio, porque alguns mercados tendem à economia plenamente de escala e ao custo marginal que tende a zero, né? O lucro que tende igual à receita marginal. Isso acontece, concentração de mercado, isso acontece. Só que, normalmente, aí você gera todos os problemas. Seguinte: a chave da economia é um gráfico. É isso aqui, preço e quantidade. Essa é a chave da economia. O conjunto dos ofertantes encontra um equilíbrio com o conjunto dos demandantes. E, atenção, engenheiros, eu estou fazendo em primeiro grau, só que não significa que é uma equação em primeiro grau. Pode ser até uma não equação, pode ser uma não função. Eu falei equação, não, uma não função. Isso aqui não precisa ser uma função de primeiro grau. A economia é uma ciência, mas nós conseguimos medi-la muito mais por estatística do que por funções. Aí teríamos funções estatísticas, não função de primeiro, segundo, terceiro grau. E, Léo, eu estou te ouvindo faz uns 20 minutos já. O que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se você tem problemas financeiros, se você quer uma melhor alocação de recursos, se você acha que seu rico dinheirinho podia ser para um melhor lugar, eu acho que o que você poderia fazer é aprender economia. Nós temos os vídeos aqui, nós temos clube de membro, eu estou produzindo um monte de conteúdo para isso, e vocês podem abrir qualquer manual de economia, Menkel, Pindic para micro, né? Blanchard para macro. Se você quiser ir mais para economia política, Menger. É que Menger é teoria do valor, né? Mas tem um pouco de filosofia econômica. Esse é o importante para você entender o seguinte, que a produção econômica depende de capital, e o capital não é dinheiro, o capital é o que se aplica à produção. Aí você pode aplicar dinheiro à produção, você pode aplicar capital físico, são ferramentas, máquinas e o caramba, e você precisa de capital humano para fazer tudo isso. E assim que você produz, você tem o produto vai ser vendido a mercado na curva de oferta e demanda, e se você estiver produzindo com o preço que a demanda quiser comprar, você vai acumular lucro, contanto que sua receita seja maior que seu custo. E aqui tem um problema tremendo que nós não sabemos até hoje se o pagamento da empresa é o lucro ou o fluxo de caixa. Eu acho que é o fluxo de caixa, mas isso é outra discussão. E você sabendo tudo isso, você pode falar o seguinte: olha, como é que eu posso aumentar a minha receita? Você aumenta a sua receita melhorando o preço médio da sua venda, ou a quantidade, ou você vai para a escala, ou você consegue produzir com economia de escala, que, por exemplo, um infoproduto, você atender, por exemplo, vender produtos muito baratos, mas com um volume, um giro muito rápido. Por exemplo, você conseguir vender produtos físicos numa loja na frente de um metrô, por exemplo, que você vende um café e um pão a 4, 5 reais, aí todo mundo vai comprar e você faz um capital de giro bom, você diminui seu custo médio, esse tipo de coisa. Ou você pode ir pro digital. Tem várias coisas que você pode fazer. Ou se você quer ir e produzir com um grande ticket, um preço alto, mas uma margem de lucro alta. É assim que você maximiza a sua receita. E é assim que, como você pode, como pessoa, passar a ganhar melhor. E veja, o que é aplicado para pessoa é aplicado para país. Ah, mas os países têm soberania monetária. Não tem tanto assim. Não tem tanto assim. A capacidade monetária do Banco Central ela é muito frágil. Eles têm muito poder, mas no susto eles perdem. Então, quando eles precisam, é uma coisa que falha. Porém, se você se desenvolve a sua capacidade de produção e consegue cobrar mais caro ou ser insubstituível, você aumenta a sua receita. Veja, tudo isso aqui num vídeo do Rascunhos Econômicos, eu posso falar analisando, por exemplo, da querela do neoliberalismo. Por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre neoliberalismo. Eu falei, olha, gente, os pontos do consenso de Washington, queria isto. Fim da senhoriagem, mercado, juros a mercado, esse tipo de coisa. Veja, se você aplica para você, você pode perceber o seguinte, olha, o meu problema é o déficit, meu problema é o cartão de crédito, meu problema é
É minha capacidade, quais mercados eu estou inserido na hora de produzir. Ou, se eu quero ir para o mercado financeiro, por que o risco está tão alto? Será que a Selic vai subir, a Selic vai cair? Aí, aqui eu já falei várias vezes, a curva de Taylor, gente, não tem segredo para onde vai a Selic. E, outra coisa, eu já falei aqui, tá bom, se o governo não pagar a dívida. Gente, se o governo não pagar a dívida interna, ele não vai imprimir. Ele vai aumentar os juros até não conseguir mais. Porque imprimir é mais caro. Custa mais ao bem-estar social. Veja, tudo isso que eu estou falando aqui é do ponto de vista de como funciona a economia. Quando eu entro numa querela política, esse tipo de coisa, é porque eu estou falando, essa política pública está errada porque está indo totalmente contra isso. Por exemplo, o pessoal da MMT. Inclusive, hoje vai sair um vídeo de uma participação que eu fiz lá no canal do Renault Adorno. Adorno, perdão, Renault. Eu vou deixar o link na descrição aí quando sair. Vão lá ver o vídeo, ou se vocês estão chegando por ele. Né? Curtam, inscrevam-se, compartilhem tanto esse vídeo como o canal do Renault. Tá? E por que eu estou falando tudo isso aqui? É importante vocês entenderem que, como entes políticos, vocês não podem fazer porcaria nenhuma. Como agentes econômicos, vocês também não fazem grande mudança para a economia, contanto que vocês não têm um capital humano gigantesco. Porém, para você mesmo, você é você e suas circunstâncias. Para você mesmo, você pode sim entender o seguinte, pô, eu vou ser Uber. Só que o problema do Uber é o seguinte, a remuneração do Uber está misturando remuneração do capital físico, que é o pagamento da renda do carro, com a minha remuneração como o meu trabalho, a remuneração do salário. E o capital se deprecia, a depreciação do capital é uma coisa importante. Por isso que o Uber dá muito dinheiro para o motorista no começo e depois, quando ele tem que ficar reinvestindo no carro, falta dinheiro do carro, porque ele já consumiu achando que era salário. E isso acontece também em restaurantes, acontece também em empresas familiares, que no início, quando a empresa está toda montadinha de capital, ou o sistema de negócio, o sistema produtivo está produzindo bem, eles colocam no bolso achando que tudo aquilo ali é lucro. Não, uma parte é remuneração do capital. Uma parte tem que voltar como reinvestimentos. Senão você deprecia. Por exemplo, quando o pessoal fala, olha, imóveis são os maiores assets do mundo. Tudo bem, só que o problema é o seguinte, imóvel não é fungível. Um apartamento na frente da sua casa, na frente do seu, pode custar mais ou menos que o seu. Por sombra, cheiro de esgoto, vista, qualquer coisa. Pode custar menos do que o seu ou mais que o seu. Os imóveis podem se depreciar por externalidade. Amanhã a prefeitura resolve construir um cemitério na frente do seu imóvel. Amanhã a prefeitura resolve construir uma estação de metrô e o tipo do seu imóvel se modifica. Amanhã acontece a quebra de uma fábrica que empregava não sei quantas mil pessoas na sua cidade, a cidade nunca se recupera e o preço dos imóveis desaba. A cidade que mais crescia nos Estados Unidos na década de 60 era Detroit. Detroit hoje vale o quê? Nada. Vale, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A incerteza econômica é uma coisa constante. E sair de teorias de conspiração, como por exemplo, não, o que aconteceu em 1971, já expliquei aqui no canal, o que aconteceu? Aumentou a produtividade, gente. O aumento da produtividade via capital físico, não capital humano. Se eu tinha 100 pessoas produzindo e cada uma recebia 100, aí já é muito dinheiro e eu não sei fazer conta. Mas se eu tinha 100 pessoas produzindo e cada uma recebia 100, a minha folha salarial era 10 mil. Agora, com a mesma quantidade de produção, eu coloquei uma máquina e essa máquina faz com que eu precise de apenas 25 pessoas produzindo. E eu aumento o salário dessas pessoas de 100 para 1000, vamos supor. Veja, eu dobrei a produção e eu quadrupliquei a produtividade. Eu quadrupliquei a produtividade dos trabalhadores, porque de 100 sobraram 25, mas eu aumentei o salário dos trabalhadores 2 vezes apenas, 2 vezes e meia apenas. A folha salarial sobe, a produtividade quadriplica, mas o salário apenas sobe 2,5. Isso é o que aconteceu após 1971. Os salários continuaram subindo, porém eles subiram menos que a produtividade. Por quê? Porque a produtividade se deu via máquinas. E o custo para você se formar como trabalhador passou a aumentar, porque agora você tem que ser um trabalhador com um técnico com ensino superior. Então parece que o seu salário não rendia tanto quanto rendia anteriormente. Por quê? Porque a economia está mais complexa. Há mais pessoas capazes de fazer o seu emprego. Então se necessita de mais capacitação profissional, mais custo para a formação do capital humano. E isso aumenta os custos. Isso diminui a sensação de riqueza. Isso tudo não é culpa monetária. Isso é culpa da economia.
Quando o pessoal fala, não, efeito Cantillon. Gente, esqueçam problemas monetários. Hoje no Brasil não há problema monetário, há problema fiscal. O problema do Brasil não é quanto o Banco Central imprime, porque ele não imprime. Ele só dá meio circulante. O problema do Brasil é que tem agricultor fazendo, plantando, e agricultor não, senhor de terra, que tem terras maior que o estado do Sergipe, ganhando juros a 7% ao ano, 10% ao ano, quando a taxa Selic é 15%. O problema do Brasil se chama transferência perversa de renda. Os mais pobres transferem renda aos mais ricos. Isso é um problema fiscal, isso não é Cantillon. E tudo isso aqui, Léo, você tá falando, não, mas não tem como resolver isso. Vocês não têm poder contra os interesses da elite agrária brasileira, que dura desde 1502. Eu também não tenho. Agora, você tem que entender o seguinte: o problema não é monetário. Tanto não é monetário que a inflação americana, que tem uma capacidade de impressão de dinheiro muito maior que a brasileira, e faz quantitative easing, que é quase senhoriagem, mas não é, tem uma inflação muito menor que a brasileira. Por quê? Porque eles, apesar deles terem todo o complexo industrial de defesa, eles não têm a capacidade, eles não têm essas transferências de renda como tem no Brasil, percentualmente pela carga tributária. Então, se você quiser achar que o Brasil não dá mais, não fique culpando uma teoria da conspiração monetária via Cantillon. Não, não é isso. O problema é fiscal. O problema econômico brasileiro não é nem as altas taxas de juros. Não, o problema brasileiro é distributivo. E uma vez sabendo disso, vocês querem tomar a decisão. Vocês querem ficar no país que o problema é casa que falta o pão, todo mundo briga, não tem razão, vocês querem sair daí. Ou vocês querem ganhar tanto o suficiente para não se preocupar mais com isso. Eu, como economista, só falo o que está acontecendo. As decisões são de vocês. Então parem de ficar preocupados. O mundo está acabando. O mundo sempre está acabando. Sempre tem a próxima crise financeira mundial. Sempre algum índice de algum lugar está mostrando que o mundo vai acabar. Sempre vai ter gente que nem o seu Taleb falando que tem cisne negro, cisne negro, cisne negro, sendo que o seu Taleb ficou rico com um golpe de sorte. Ele comprou como se fosse um bilhete da loteria. Se tivesse um problema financeiro na época que ele comprou aquele seguro, ele ficaria rico. E foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisa. Nós temos capacidade de saber o que está acontecendo. Mas o problema é político. Olha, vai dar porcaria aí vocês ficarem emitindo esse subprime, isso aí vai dar errado uma hora. Não, mas veja, o seu George Bush mandou o financiamento das casas americanas. Minha Casa Minha Vida era esse o nome em inglês. Basicamente. Financiamento das casas americanas, nós fazendo isso via dinheiro que vem da Ásia, nós fazemos isso. Vai dar ruim. Não tem problema, tal. A hora que aconteceu. Como é que resolvia? O Lehman Brothers ser salvo. Não quiseram salvar o Lehman Brothers e foi o que aconteceu. Quantitative easing. Acabou. Veja, isso tudo é problema político. E não são vocês que decidem. Não são esses web comunistas. Não é o pessoal da Faria Lima que está dando a cara a bater aqui nos vídeos. É o pessoal da Faria Lima que contrata esse pessoal que vem dar a cara a bater para fazer relações públicas. Então, pessoal, para que vocês estudam economia? Para saber o que está acontecendo. E tentar se prevenir de alguma maneira racional. Mas tem hora que, mesmo sabendo o que vai acontecer, não tem o que fazer. É que nem acidente de navio. O navio sabe meia hora antes que ele vai bater em outro, mas não tem manobrabilidade. Mas se você é uma pessoa e você está andando e você vê que tem umas fezes de cães alguns passos de você, você pode ver as fezes e tentar ir para a esquerda ou para a direita. Ou até pular, fazer. Você pode ter poder de manobra ou você pode não ter. Mas a função de economia é saber isso. E a divulgação econômica aqui que eu faço não é para vocês ficarem ricos. A divulgação econômica de vocês é para vocês aprenderem a pensar o fenômeno econômico. Para que narrativas como M2, narrativas como a China deu certo, fazendo tudo errado. Não, a China deu certo fazendo tudo certo. É um modelo basicamente de solo. Basicamente. Só a direção foi pro dirigismo estatal, só que estativo chinês é outra coisa também, são os novos socialismos asiáticos, mas tudo bem. O plano real não foi um milagre, o plano real foi feijão com arroz. MMT é mentira, não caiam nessa, o dinheiro não surgiu do nada. Os comunistas não podem acreditar nisso. Que engenheiro e físico, todo a respeito a vocês, mas vocês não sabem pensar um fenômeno social. Vocês são muito bons financistas, mas não economistas. Porque todo modelo financeiro já foi mastigado para vocês. Todo modelo econômico já foi mastigado em forma financeira. Tanto que quando o modelo financeiro não alcança o que está acontecendo, vocês falam, é um cisne negro. Não, é só que mudaram os pressupostos econômicos, basicamente. Não caiam na história de doidinhos da internet, de que é uma conspiração mundial. Não há. A elite mundial não são jacarés. Não existe tanta maldade coletiva no mundo, existe maldade difusa. As pessoas são más e são boas. Tá? Não existe um demiurgo, sabe? Não tem. Não é assim. Você não vive no show de Truman. Calma. Só saiba o que está acontecendo.
existem 8 bilhões de pessoas, você não é tão importante assim, você é importante para o seu seio familiar, e você saber um pouco de economia pode te ajudar a ajudar o seu seio familiar. E para investimentos, você saber um pouco do modelo econômico, como nós temos aqui o curso Economia para Finanças, o link está aí na descrição, ajuda vocês sim a se guiarem, saber o que está acontecendo. Porém, sempre procure um assessor de investimento, porque sempre tem alguém mais esperto que vocês, principalmente se dedicando à área que vocês estão. Tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Esse é o vídeo especial de um ano no canal. Um abraço, fique com Deus.